Olá pessoal, tudo bem? Vamos então dar continuidade aos nossos estudos e hoje, seguindo então o material de vocês, nós iremos trabalhar a formação do relevo terrestre. E dentro desse assunto, mais especificamente, nós iremos abordar os fatores externos ou exógenos, né, que são aqueles fatores que moldam o relevo, e os fatores internos, chamados de endógenos, que são aqueles que formam o relevo, tá bem? Então, vamos dar sequência. Vamos lá então. Como que se forma o relevo? O relevo ele se origina e se transforma a partir da ação de dois tipos de agentes, que nem eu comentei agora há pouco com vocês. Quais são esses agentes? Os agentes internos, chamados de agentes endógenos ou formadores do relevo. E também temos os agentes externos, exógenos ou transformadores do relevo. Tá certo? Seguindo. Quais são então os agentes internos ou endógenos? Os agentes internos são aqueles processos que têm a sua origem no interior da Terra, dos quais nós destacamos o vulcanismo, o tectonismo e os abalos sísmicos. O vulcanismo é a atividade pela qual os materiais vindos do manto atingem a superfície terrestre. Que materiais são esses? Lavas, cinzas e gases, ok? Como que eles acessam a superfície? Através de fendas ou rachaduras na crosta, que permitem então que esses materiais aflorem à superfície. O acúmulo e a consolidação, né, a solidificação desses materiais na superfície terrestre pode dar origem a montanhas e a ilhas, como é o caso dessa ilha que aparece para vocês na imagem. Ela fica na Itália e foi formada a partir deste vulcão, o Stromboli. Tá bem? Seguindo. Então, trabalhando aqui estes agentes internos ou formadores do relevo, além do vulcanismo, nós temos também o tectonismo, ok? O tectonismo ele se origina a partir do movimento das placas tectônicas. O movimento das placas tectônicas é resultado, né, da dinâmica das placas que nós estudamos no assunto anterior. Então, vulcanismo, terremotos, as dobras nas placas tectônicas, todos eles são resultado do tectonismo, são resultado deste movimento. Ok? Isso é uma prova de que a crosta terrestre ela está em movimento constante, né? Corroborando aquilo que a gente viu na aula anterior, no assunto anterior, sobre a tectônica das placas. Tá bem? Esses movimentos denominados tectônicos, eles são classificados em dois tipos. Então, os movimentos das placas tectônicas classificam-se em dois tipos, que são as orogêneses e as epirogêneses. Seguindo. Então, aqui nós temos um mapa, né, que mostra os limites entre as placas tectônicas e os movimentos que essas placas desenvolvem, que nós já vimos que podem ser convergentes, quando as placas vão em direção ao mesmo ponto, ou seja, elas se chocam, divergentes, que é quando as placas tomam sentidos opostos, ou seja, elas se afastam, e os transformantes, que são aqueles onde as placas elas raspam umas nas outras, ok? Então, a partir desse mapa a gente consegue ter uma visão global do movimento de todas as placas que formam a nossa crosta terrestre. Percebam vocês, mais especificamente, em relação à placa onde se encontra o nosso país, que é a placa sul-americana, em relação à placa africana, ela desenvolve um movimento divergente, ou seja, ela se afasta, motivo pelo qual nós não temos atividades sísmicas no Atlântico, ok? Nem tsunamis, tá bem? Agora, se nós analisarmos a nossa placa, que é a placa sul-americana, em relação à placa de Nazca, elas são placas convergentes, ou seja, elas seguem para o mesmo ponto, elas se chocam. A partir desse choque, nós temos uma intensa atividade sísmica e vulcânica na região da Cordilheira dos Andes. Cordilheira essa que se formou a partir do choque entre as placas tectônicas também. Nós podemos dizer a partir disso que o nosso país ele é privilegiado, né? Ele está no meio da placa sul-americana, ele então está distante o suficiente para não ser afetado pelos abalos sísmicos provenientes do choque da nossa placa com a placa de Nazca, e onde nós estaríamos mais vulneráveis, né, que é no limite da placa sul-americana e da placa africana, como elas desenvolvem um movimento divergente, então não há esse tipo de choque, tá certo? Dando sequência. Bom, que nem eu comentei agora há pouco, então estes movimentos das placas tectônicas, eles podem
então dar origem às orogêneses e às epirogêneses. As orogêneses são esses movimentos horizontais, quando uma placa, ao se chocar com a outra, ela vai para baixo. Como assim? Uma placa sobe sobre a outra, tudo bem? Então é um movimento horizontal. E a epirogênese já é um movimento vertical. O choque entre as placas tectônicas provoca um enrugamento, uma dobra na crosta terrestre, de onde nós temos a formação das cadeias montanhosas e as erupções vulcânicas. Tá bem? Abalos sísmicos. O que são os abalos sísmicos? Eles são vibrações provenientes, a partir do choque entre essas placas tectônicas. Nós conhecemos os abalos sísmicos com o nome de terremotos, tá bem? Bom, estes movimentos também podem estar associados à ação humana, tá certo? Ou seja, quando nós seres humanos começamos a extrair água dos lençóis freáticos e aquíferos ou petróleo, isso vai formando bolsões de ar no interior da crosta, tá bem? E ali nós temos rochas que, conforme o petróleo ou a água vão sendo retirados, vão se realocando, vão se encaixando nesse espaço que começa a sobrar. E aí vocês imaginam grandes placas de rocha caindo literalmente dentro da crosta. Okay? O impacto que isso causa pode causar tremores na superfície. Não sei se vocês já ouviram falar, mas no nosso distrito aqui de Andes, há um tempo atrás, ocorreram abalos sísmicos, ok? E aí depois de muito se pesquisar, descobriram que esses abalos eles eram fruto da retirada da água dos aquíferos, dos lençóis freáticos ali na região, para irrigação das propriedades rurais que ficavam por ali. E aí, conforme a água, o nível da água ia baixando, as pedras que estavam ali iam se realocando, iam literalmente caindo, e isso provocava os abalos, tá certo? Seguindo então. E agora nós temos os agentes externos. Então nós trabalhamos até o slide anterior os agentes internos, que são aqueles que formam o relevo, as erupções vulcânicas, os terremotos, tá certo? E agora a gente vai trabalhar os agentes externos, que são aqueles que vão transformar o relevo, moldar o relevo, também chamados, como nós conversamos lá atrás, de agentes exógenos, tá certo? Bom, o que a gente tem para falar sobre esse assunto? O relevo, uma vez que ele se forma pelos agentes endógenos, ele não está pronto, ok? Como assim ele não está pronto? Não é porque ele se formou que ele vai continuar para sempre daquele jeito. Não. A partir do momento que ele se forma, ele passa a sofrer a ação desses agentes que a gente vai ver agora, que são os agentes externos. Ou seja, a partir do momento que o relevo da Terra é formado pelos agentes endógenos, ele começa a ser moldado, a ser transformado pelos agentes exógenos. Tá certo? E esses fatores que transformam, esses agentes que transformam o relevo terrestre, eles podem se originar a partir de dois grupos, que são o intemperismo e a antropicidade. Tá bem? São os que nós vamos estudar agora na sequência. O que é o intemperismo? O intemperismo é o conjunto de processos que se dividem em processos químicos, físicos ou biológicos e que provocam o desgaste e a decomposição do relevo existente. Tá certo? Então, são fatores de características químicas, físicas ou biológicas que vão atuar desgastando, moldando e alterando a forma do relevo já existente. Vamos ver então cada um desses tipos de intemperismo. Primeiro, intemperismo físico. O que é o intemperismo físico? Ele é a desintegração e a ruptura das rochas. Okay? Ele primeiro aparece na forma de fendas. Essas fendas elas vão se espaçando, ou seja, vão ficando mais largas, maiores. Conforme elas vão aumentando, essas rochas e esse relevo ele vai literalmente quebrando, trincando em pedaços menores. Porém, toda essa alteração ela é apenas no formato e não na composição química do relevo. Então, quando há apenas a alteração no formato do relevo, nós dizemos que houve então um intemperismo físico, igual vocês conseguem observar nesse esqueminha que eu coloquei aqui na parte de baixo do slide para vocês. Então, vocês têm uma rocha inteira, tá bem? Essa rocha ela vai sendo fragmentada, ela vai sendo decomposta em pedaços menores. O que causa essa decomposição? Pessoal, são vários os fatores que podem causar essa decomposição da rocha.
como por exemplo, o contato com a água, tá bem? Especialmente se eu estou tratando de regiões geladas, frias. A água nessas regiões ela congela. E aí, galera, vocês já sabem, né? Quando a água congela, ela expande. Ela tem um comportamento aí um pouco diferente dos outros materiais, né? Que ao congelarem contraem. A água, ela tem um comportamento oposto. Quando a água congela, ela expande. Por esse motivo, se a gente esquece alguma coisa no congelador e essa coisa tem líquido, pode correr o risco disso estourar. Por quê? Porque a água que está ali, ela vai se expandir no momento em que ela congela e o recipiente então pode estourar. Tá bem? Então, nessas regiões mais frias do planeta, onde nós temos a formação de gelo, quando a água cai sobre o relevo e congela, ela vai expandir e ao expandir ela vai começar a provocar aquelas fissuras que a gente comentou agora há pouco. Além da água, especialmente do gelo, nós temos também a variação de temperatura. Quem nunca teve em casa e escutou estralos no telhado, no guarda-roupa ou nos móveis? Esses estralos eles são causados pela dilatação ou contração dos materiais, especialmente da madeira. Então, durante o dia, quando está mais calor, esses materiais expandem. E aí à noite, quando a temperatura diminui, eles contraem e isso causa aqueles estralos, tá certo? As rochas, elas se comportam da mesma maneira, o relevo, né, e as rochas que formam ele. No calor do dia, essas rochas se expandem e à noite, quando a temperatura diminui, elas contraem. Imaginem vocês ao longo de milhares de anos esse movimento se repetindo dia após dia, isso vai provocando também essas rachaduras e fissuras que nós comentamos que vão levar a esse desgaste físico. Tá bem? E aí nós temos outros tipos, né, de intemperismo físico que podem acontecer, por exemplo, o vento que vai causar a esfoliação e o desgaste dessas rochas, ou seja, o vento ao passar, né, a bater nessas rochas, ele vai provocando a esfoliação e o consequente desgaste delas. Tudo bem? Seguindo então, galera. E temos aqui o intemperismo químico. Qual que é a diferença do intemperismo químico para o intemperismo físico? Antes de tratar a diferença, a gente vai tratar a semelhança. Ambos promovem a fragmentação do relevo, tá bem? A mudança na forma dele. Só que o intemperismo químico, diferentemente do físico, além da mudança da forma, ele também provoca uma mudança na composição daquele relevo, na composição química. Então a gente já adianta que o intemperismo físico ele acontece a partir de uma reação química do relevo ou dos componentes daquele relevo, né, dos minerais e minérios que formam aquele relevo com outros agentes, principalmente a água e o gás carbônico. Tá certo? Então imagine vocês que quando a água da chuva cai sobre uma forma de relevo onde nós encontramos grandes quantidades, por exemplo, de minério de ferro, o ferro ali naquele relevo ele vai sofrer um processo de oxidação, certo? Ou seja, vai haver uma alteração na composição química deste material e isso vai provocar uma alteração na composição química daquele relevo. Tudo bem? Então, o intemperismo químico ele acontece principalmente pela oxidação dos solos ferrosos e, não sei se vocês já viram nas cidades litorâneas, coisas feitas de ferro, elas estão constantemente enferrujadas, né? Por quê? Porque a maresia que traz consigo o sal do oceano, ela vai acelerar o processo de oxidação desses metais também, ou seja, isso também acontece com os relevos, né, nas regiões litorâneas, quando eles são formados também por materiais ferrosos. Tá bem? Aqui tem um esqueminha para vocês que mostra o processo de oxidação, ok? E quando isso acontece, para reforçar, nós temos então o intemperismo químico, tá certo? Além deste tipo de intemperismo, ou seja, além desse tipo de reação, outra coisa que pode provocar o intemperismo químico também, igual está descrito aí para vocês, é a presença de seres vivos no relevo. Já devem ter visto rochas cobertas com manchas esbranquiçadas, amareladas, esverdeadas. Essas manchas são fungos que crescem sobre as rochas. O fungo, como é um ser vivo, ele produz resíduos, tá bem? Os resíduos desses seres vivos, ao entrarem em contato com a rocha, com o relevo, dependendo novamente do material com o qual ele é feito, formado, pode causar a oxidação. Então, a presença e o contato de seres vivos
juntamente com o relevo, ou a morte desses seres vivos que inicia o processo de decomposição, tudo isso pode, dependendo do material que o relevo é feito, causar um processo de oxidação, uma reação química que vai levar a outra forma de intemperismo físico também, que a gente pode chamar, né, de biológico neste caso. Tá certo? Seguindo para a gente encerrar este assunto. E aí, conforme nós colocamos lá atrás, além do intemperismo, nós temos a antropicidade. Galera, o que é a antropicidade? Lembrando que o prefixo antropo, ele significa homem. A antropicidade, então, é a presença e o contato dos seres humanos com o relevo e de que maneira isso provoca as alterações no relevo. Galera, nós, seres humanos, somos seres vivos com uma grande capacidade de alterar o meio em que nós vivemos. Todos vocês aí estão escutando essa aula dentro da casa de vocês, que foi construída nesse terreno. Ela não existia aí. Ela foi construída utilizando-se de materiais, ok? Materiais esses extraídos de outros locais na superfície terrestre. Então, nós temos uma grande capacidade de alterar o espaço onde nós vivemos. Porém, essas alterações, elas podem trazer prejuízos, né, ao meio ambiente e podem se tornar irreversíveis dependendo do modo como elas são feitas. Aqui nós temos dois exemplos nessas imagens. Um deles é o aquecimento global. Okay? Nós já estamos atingindo um ponto de irreversibilidade, né, deste processo, ou seja, a gente vai atingir uma temperatura onde não vai ser mais possível voltar para trás. E aí o outro exemplo é como nós alteramos o espaço para poder satisfazer as nossas necessidades. Vocês veem aí que nós temos uma encosta, uma região de declive. Nessa região, então, foi feito um recorte no relevo para que pudesse ficar uma área plana, que foi utilizada para a construção. Foi feita a retirada da vegetação original e isso trouxe problemas. Quais? O solo, ao ficar exposto, ele pode sofrer o processo erosivo, como vocês conseguem observar na parte mais de baixo ali da imagem, e as outras partes dessa encosta expostas, dependendo do modo como foi feito esse recorte, elas podem sofrer deslizamentos. Tá certo? Tudo isso vai alterar por completo, né, a configuração daquele relevo. Isso vai trazer partes do relevo antes cobertas, né, antes mais escondidas para a superfície. Essas partes podem então iniciar um novo processo de reação ao entrar em contato com o ar, com a água, com o gás carbônico, e iniciar um novo processo de transformação, de decomposição do relevo. Ou seja, quando essa intervenção do homem não é bem feita sobre o relevo, isso pode trazer danos. Muitas vezes esses danos podem ser também irreversíveis, tá certo? É o caso das erosões que nós chamamos de vossoroca, tá bem? Que nós vamos estudar com mais calma lá na frente. Uma vez que o processo inicia-se, é muito difícil revertê-lo. Você consegue contê-lo, mas reverter esse processo e recuperar a utilização daquela área é muito difícil, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham entendido este assunto, tá certo? Me coloco à disposição caso surja alguma dúvida e aí a gente se encontra novamente na nossa próxima aula. Muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado pela paciência, um grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima aula.